Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre conceitos básicos de estatística, parte 1. População é um conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. A população ela pode ser finita ou infinita, né? Na prática, um número grande de elementos, né, considera-se como população infinita. A variável representa o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. A cada fenômeno corresponde o número de resultados possíveis. Por exemplo, para o fenômeno sexo, né, masculino e feminino. Número de filhos, né? 0, 1, 2, 3, né? N filhos, ok? A estatura. Os resultados podem tomar um número infinito de valores numéricos dentro de um determinado intervalo. O que significa isso? Significa que geralmente, né, a nossa estatura é medida com 2 casas decimais após a vírgula, mas, né, eu posso medir com 3, com 4, com 5, com 6 e assim sucessivamente. E uma variável, ela pode ser qualitativa quando seus valores são expressos por atributos: sexo, cor de pele, cor de cabelo, etc. Pode ser quantitativa quando seus valores são expressos em números, né? E a quantitativa ela pode ser contínua quando ela pode assumir teoricamente qualquer valor entre dois limites, ou seja, o exemplo que eu citei lá da estatura, né? Nossa estatura é medida aí com 2 casas decimais após a vírgula, mas eu posso medir com 3, 4, 5, ok? Então, a medida, a estatura, massa corporal, por exemplo, né, é uma variável quantitativa contínua. E a quantitativa discreta, né, ela pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável, que é o conjunto dos números naturais. Então, nós temos uma tabela, com exemplo, né, valor da mensalidade, né? Então, nós temos aí, né, o aluno A paga R$ 663 reais, e o aluno B paga R$ 663 reais, é a mesma mensalidade, né? Então, aí eu classificaria como variável quantitativa discreta. Até mesmo porque nossa moeda, né, nós trabalhamos aí somente com 2 casas decimais após a vírgula. E a estatura, de novo aparecendo a estatura, né? 1,72 m o aluno A tem e o aluno B também tem 1,72 m, mas isso não significa que eles tenham a mesma estatura. Porque o aluno A ele pode ter aí, né, a minha terceira casa decimal, por exemplo, pode ser o algarismo 1. E no aluno B, a terceira casa decimal pode ser o algarismo 5. Né? Então, se fosse assim, o aluno B, né, seria mais alto que o aluno A, né, por exemplo, 4 milésimos. Ok? Então, a estatura é uma variável, né, quantitativa contínua. A massa corporal também, ok? Aqui nós estamos medindo com 3 casas decimais, mas isso não significa que esses dois alunos têm a mesma massa corporal. Se a quarta casa aqui fosse 2 e a quarta casa aqui fosse 8, né, esse aluno aqui teria uma massa maior de 8 décimos de milésimo. Então ele teria uma massa corporal maior. E número de filhos, ok? O aluno A tem 3, o aluno B também tem 3, e aí não tem como, né, não ser o mesmo número. Então, nesse caso aí, né, a variável é quantitativa discreta. Assim, o número de alunos de uma escola pode assumir um dos valores, né, do conjunto aí, N asterístico, né, que é o conjunto dos números naturais não nulos, que vai de 1 até o infinito, mas nunca valores decimais, como 2,5, ou 3,78, ou 4,325, etc. Logo, é uma variável quantitativa discreta. Já a massa corporal desses alunos é uma variável quantitativa contínua, pois um dos alunos pode medir 72,5 kg, como 72,54 kg e etc. Ok? Então, o número de casas decimais após a vírgula é infinito, né? Vai depender do valor da precisão da medida.
De modo geral, as medições dão origem às variáveis quantitativas contínuas. Isso é muito importante. Falou em medições, é variável quantitativa contínua. Tá? Nós estamos falando das variáveis quantitativas contínuas. Contagens, enumerações são as variáveis quantitativas discretas. Isso aí é para diferenciar a contínua da discreta. Designamos as variáveis por letras latinas, em geral as últimas, né? X, Y, Z, por exemplo. Né? Por exemplo, sejam 2, 3, 5 e 8 os resultados possíveis de um dado fenômeno, fazendo uso da letra X para identificar a variável ou fenômeno. Nós vamos nós vamos ter aí uma tabela, né, com uma coluna e 5 linhas, né, onde a variável X está representando aí, né, um fenômeno, um determinado fenômeno, né, e 2, 3, 5, 8, né, é o resultado aí de cada, né, resultado possível, ok, de um dado fenômeno. Vamos classificar agora as variáveis em qualitativas ou quantitativas, contínuas ou descontínuas, né, contínuas ou discretas, né. Então nós temos aí o conjunto universo, são os alunos de uma escola. A variável é cor dos cabelos, então a variável é qualitativa. O conjunto universo agora são casais, né, residentes em uma determinada cidade. A variável é o número de filhos, ela é uma variável quantitativa discreta. O universo são as jogadas de um dado. A variável é o ponto obtido em cada jogada. O dado, né, são 6 faces, que vai de 1 a 6. Então a variável aí é quantitativa discreta. Agora, peças produzidas por certa máquina, né? A variável é o número de peças produzidas, então ela é quantitativa discreta. Agora, de novo, o conjunto universo é o mesmo, só que a variável é diâmetro externo. Então, o diâmetro é medida. Medida é variável quantitativa contínua. Agora, a minha população, que é a mesma coisa que conjunto universo, ok? São os alunos de uma cidade. A variável cor dos olhos, qualitativa. A população, estação meteorológica de uma cidade. Precipitação pluviométrica durante o ano, é medida. Então, variável quantitativa contínua. Bolsa de Valores de São Paulo. Número de ações negociadas. Número de ações é variável quantitativa discreta. A população agora funcionários de uma empresa. Os salários, variável quantitativa discreta. População são os pregos produzidos por uma máquina, variável comprimento. Comprimento é medida, variável quantitativa contínua. População, casais residentes em uma cidade. Variável sexo dos filhos, qualitativa. Propriedades agrícolas do Brasil. Produção de algodão. Produção de algodão é medida, né? Pode ser em quilogramas ou toneladas. Variável quantitativa contínua. População agora é o segmento de reta ou conjunto universo, né? A variável aí é o comprimento, é medida, variável quantitativa contínua. A população agora é bibliotecas da cidade de São Paulo. Número de volumes, variável quantitativa discreta. Aparelhos produzidos em uma linha de montagem é população. Número de defeitos por unidade, variável quantitativa discreta. Considerando-se a impossibilidade, na maioria das vezes, do tratamento de todos os elementos da população, retira-se uma amostra. Está aí. Ok? Em nossas atividades, nós vamos admitir que uma amostra já tenha sido escolhida, né, de conformidade com uma das técnicas de amostragem. Então, a amostragem é uma técnica especial para recolher amostras que garante, tanto quanto possível, o acaso na escolha. Dessa forma, cada elemento da população passa a ter a mesma chance de ser escolhido, o que garante à amostra o caráter de representatividade. E isto é importante, pois as conclusões relativas à população vão estar baseadas nos resultados obtidos nas amostras dessa população. Nós vamos aqui destacar 3 das principais técnicas de amostragem. Nós temos aí a amostragem casual ou aleatória simples, amostragem proporcional estratificada
e a amostragem sistemática, ok? Nós vamos ver essas 3 principais técnicas na parte 2 da aula. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.